Oi, pessoal, tudo bem? Entrando então aqui no nosso 10º encontro, já estamos finalizando as nossas atividades da história das relações internacionais. E hoje vamos falar então sobre os problemas globais e a nova agenda internacional, ou seja, um resumo das primeiras décadas do século XXI. No último encontro a gente falou da transição do século XX para o século XXI. E aqui nesse tópico eu tenho por trazer para vocês alguns infográficos, alguns mapas, enfim, que sintetizam o que está no nosso texto lá de referência da unidade 10, né, que revisa estas duas primeiras décadas do século XXI, que foram muito turbulentas. Lembrando que para a historiografia das relações internacionais, o século XXI, ele começa com os atentados de 11 de setembro de 2001, ou seja, né, mais de 2 décadas atrás, e vai ter vários marcos históricos no seu começo após o 11 de setembro, a invasão dos Estados Unidos ao Afeganistão, a guerra no Iraque, a tomada da Crimeia pela Rússia em 2014, a crise econômica do capitalismo de 2008, que foi uma das piores crises do sistema capitalista, a ascensão econômica da China, que acaba se tornando uma das maiores economias do mundo, a emergência dos blocos emergentes, né? A emergência dos blocos emergentes é bom, a emergência dos blocos dos países emergentes, como Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, nos BRICS, o IBSA, os fóruns de cooperação, é uma consolidação da multipolaridade e da multilateralidade nessas duas primeiras décadas do século XXI. E para começar, eu trago esse mapa aqui elaborado, esse infográfico elaborado pelo estatista, que ele fala dos impactos do terrorismo ao redor do mundo. Esse é um tema que vai abrir o século XXI. O terrorismo será o grande tema das primeiras décadas, né, do século XXI, e não apenas aquele terrorismo nos moldes clássicos, como a gente viu lá durante a Guerra Fria, vimos também durante os anos 90, mas é um novo terrorismo, é um terrorismo na qual os grupos terroristas se apresentam como paraestatais, né, como se fossem organizações paraestatais. A gente vai ter o caso da Al-Qaeda, que vai propagar, né, os atentados de 11 de setembro, depois vários outros atentados. O Estado Islâmico, o ISIS, que vai cometer uma série de atentados na Europa, ali na segunda década do século XXI, né? Vai acabar desaparecendo, mas ele quase forma um califado. Vai ser um dos atores responsáveis pela guerra na Síria, que começa em 2012. Ou seja, já temos aí mais de 10 anos de conflito na Síria, insolúvel praticamente, assim como a guerra no Iêmen, né? E esse mapa ele representa bem os países que estão mais ameaçados ou mais impactados pelo terrorismo no mundo, né? Então, o terrorismo aqui não é apenas terrorismo islâmico, terrorismo fundamentalista, mas todas as formas de terrorismo, né? Isso pode ser uma pergunta depois que pode ser cobrada lá no ENAD, por exemplo. Se vocês olharem aqui para a América do Sul, a gente vai ver que a Colômbia está marcado como um risco muito alto, ou quase muito alto, de impacto do terrorismo, assim como o Chile. Por quê? São forças armadas revolucionárias. No caso do Chile, o grupo dos Mapuche, que tem pegado em armas para contestar o regime político daquele país. O continente africano, ele é muito dividido, a gente sempre tinha aquela ideia de que a África seria um país violento, né, que seria um país não, uma região muito violenta, que poderia, né, todos os seus países, todos os 55 países seriam ameaçados pelo terrorismo, na realidade não é. Você vai ter países muito tranquilos, como a Namíbia, e vai ter países com estabilidade enorme, como Níger, Nigéria, a República Democrática do Congo, o próprio Egito, né? Então, de modo geral, o terrorismo ele se distribui bem, infelizmente, no sistema internacional, e tem países com baixíssimo impacto no próprio Oriente Médio, na Ásia Central, países da Europa Central, da América do Sul, em que não há impactos, né? Então, isso é um ponto bem importante para a gente entender que é um marco deste começo de século, né? Dessas duas primeiras décadas do século XXI. Isso é importante a gente entender também, né? Por quê? O terrorismo ele vai acabar pautando as demais agendas das potências globais nesse período, né? Não apenas os Estados Unidos, mas a China, a Rússia, enfim, acabarão sendo pautadas por essas questões. Aí aqui outro indicador muito importante, o índice de liberdade de imprensa, peguei o mais recente, né, que mostra os países que têm menor liberdade de imprensa, onde a imprensa ela está mais à mercê dos regimes autoritários, dos governos autoritários, né? Então, muito relacionado com o mapa que eu vou trazer aqui na última unidade, que é o fechamento do nosso curso de História das Relações Internacionais, que é o índice de democracia do mundo, né? Então, a gente pode ver que a liberdade de imprensa tem sido ameaçada em boa parte do sistema internacional, né? Ou seja,
significa que você tem instabilidades políticas no mundo todo. Isso é outro marco do século XXI. Aqui alguns dados macroeconômicos interessantes, por exemplo, da economia mundial, né? A última compilação geral que você tem do PIB mundial, a gente vê que os Estados Unidos representa quase 25% do PIB mundial, né? Enquanto que a China representa aí 16,34%, seguida do Japão, quase 6%. Então, a gente vê que é uma distribuição desigual, digamos assim, do PIB. Então, você tem grandes economias, economias robustas, e depois pequenas fatias, né? Pequenas parcelas desse PIB mundial. A África ainda é uma região que tem uma pouca representação no PIB global, né? As regiões que mais são representadas são justamente a Ásia, a Europa e aí a América do Norte e os Estados Unidos. A América do Sul, ela não é uma região, a América Latina, melhor dizendo, ela não é uma região muito representativa do PIB. O Brasil, por exemplo, representa apenas 2% do PIB global, né? Que é mais ou menos ali o somatório de todos os países do Oriente Médio. Então, isso é um aspecto interessante para a gente entender como a economia mundial, você acaba vendo a presença de dois hegemons, né? Uma relação, como a gente fala lá na economia política internacional, uma relação de interdependência complexa da China e dos Estados Unidos, né? Outro indicador interessante que pode vir a ser cobrado depois num ENAD, enfim, numa prova, mas que eu acho fundamental da gente entender aqui, também para contextualizar esse sistema internacional do começo do século XX, é o indicador de Gini, ou coeficiente de Gini, que demonstra a desigualdade no sistema internacional e vai, infelizmente, colocar o Brasil em um dos maiores patamares, né? O Brasil é o quarto país com maior desigualdade do mundo, apenas atrás da Angola, Honduras e de Botsuana, né? Então, isso é muito característico da sociedade brasileira, é o que expõe o Brasil a nível internacional, a sua elevada desigualdade. Nós somos mais desiguais, inclusive, que os nossos vizinhos, né? O Uruguai tem uma baixa desigualdade comparada com o Brasil, né? E os países que têm menor desigualdade são aqueles distribuídos entre a Europa, né, principalmente, salvo algumas exceções ali na América Central, América do Sul, né, e do Norte da África. Então, há uma distribuição. Esse é um indicador muito importante, sempre cobrado em avaliações. E aqui a gente entra num outro tópico da nossa unidade, que a gente utilizou bastante lá no texto de apoio, que é a questão da competição entre China e Estados Unidos. Essa será a principal marca a nível de economia internacional no período. Uma rivalidade muito grande entre os dois países no aspecto econômico e comercial. E que agora, no começo da terceira década do século XXI, dá sinais de que isso poderá entrar por uma rivalidade geopolítica, não apenas geoeconômica. Então, a gente pode ver, né, que os principais parceiros econômicos dos dois países são muito bem distribuídos a nível internacional, que isso enseja essa disputa, né? Olhando já para também uma questão de hegemonia política e militar, o tamanho de ogivas nucleares, né, dos inventários nucleares. A Rússia é maior que os Estados Unidos. A Rússia tem mais de 6.300 ogivas nucleares, enquanto os Estados Unidos tem 5.800 e a China 320. Então, isso é importante entender quando a gente fala de uma potência no século XXI, depende qual é a perspectiva dessa potência, se ela é econômica, se ela é política, se ela é geopolítica, militar, enfim, isso vocês precisam ter em mente. E para finalizar essa revisão, que eu acho que é muito interessante, né? Pensar onde hoje ocorrem os conflitos internacionais. Além da guerra na Ucrânia, nós temos a ocorrência de vários conflitos regionais ou internacionais no mundo inteiro. Temos disputas territoriais, como a própria Ucrânia e Nagorno-Karabakh, entre Armênia e Azerbaijão. Temos, né, a disputa territorial do Kurdistão turco, né? Inclusive os curdos são considerados um grupo terrorista pela Turquia. O conflito israelense-palestino, né? Temos guerras civis onde hoje no mundo? No Afeganistão, na Síria, no Iraque, no Iêmen, na Líbia e também no Sudão do Sul, guerras civis. Temos conflitos interestatais, né, em diferentes esferas, diferentes dimensões neste século XXI, entre o Irã e os Estados Unidos e também entre Índia e Paquistão. Temos instabilidades políticas que são importantes ficar de olho. No Líbano, no Egito, na Etiópia e na República Democrática do Congo, que é um dos países mais instáveis do continente africano. Guarda bem esse nome. República Democrática do Congo. Temos também terrorismo transnacional, né, a ocorrência de grupos terroristas,
no Mali, também no Paquistão e também na Somália e no Quênia, regiões de grande estabilidade no continente africano. E regimes sectários, né, de separatismos, Boko Haram na Nigéria e também violência na República Centro-Africana, um dos países mais pobres do mundo. Pode, inclusive, testemunhar nos próximos anos, talvez um genocídio, um novo genocídio, infelizmente, no continente africano, na República Centro-Africana, né? Isso a nível de África. A nível de África e Oriente Médio. A nível de Ásia, nós temos disputas territoriais no Mar do Sul da China, né? E também no Mar do Leste da China, entre Japão e China. Temos também conflito interestatal entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, não preciso dispensa apresentações, e também disputa na região dos Rohingyas, em Bangladesh, né? Disputas sectárias, separatismos. Nas Américas, né? Isso também parece que a Europa é um local sem conflitos. Tem, ó, a guerra na Ucrânia, a Europa, um dos maiores conflitos europeus. Aliás, é o maior conflito europeu desde a Segunda Guerra Mundial. É o maior fluxo de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial também, a guerra na Ucrânia, que é dentro do continente europeu. Nas Américas, 2 pontos, né? A questão das violências dos cartéis no México e também instabilidade política na Venezuela. Esse mapa aqui eu acho que é muito importante para vocês terem em mente, pensando no futuro das relações internacionais e para as nossas próximas 2 unidades também considerar esse Country Risk Map, né, que é elaborado pela Atradius, que é uma agência de consultoria, enfim, de relações internacionais, que mostra, né, conflitos a serem monitorados com relação ao futuro. Aqui, então, também finalizar, já indo para a nossa próxima unidade, a 11ª unidade vai falar da decadência dos Estados Unidos neste começo do século XXI, que abre mão depois também para uma ascensão política militar da Rússia e política econômica e comercial da China. Aqui as nossas referências, espero que vocês tenham aproveitado essa atividade, né? E colocamos sempre à disposição para qualquer dúvidas. Muito obrigado.